Imagine um avião decolando no meio de uma tempestade intensa. A chuva golpeia a fuselagem, a água corre pelas asas e enormes quantidades de ar úmido entram diretamente nos motores. Nessas condições, cada motor está absorvendo grandes quantidades de água junto com o ar. O que realmente acontece dentro de um motor de avião nessa situação? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Se qualquer motor precisa de uma combustão estável para funcionar, introduzir água nesse processo deveria apagá-lo quase imediatamente. É uma ideia intuitiva, porque água e combustão não parecem compatíveis. No entanto, basta observar um aeroporto durante uma tempestade para ver que algo não se encaixa nessa lógica. Os aviões decolam sob chuvas intensas, atravessam nuvens carregadas de água e pousam enquanto enormes cortinas de chuva atingem seus motores. Nessas condições, os motores não apenas continuam funcionando, como o fazem com uma estabilidade surpreendente. Eles não se apagam nem param e, na maioria dos casos, nem sequer mostram sinais visíveis de que estão engolindo grandes quantidades de água. Dentro de um motor, a reação acontece em vários processos ao mesmo tempo. O ar é acelerado, comprimido e misturado com combustível enquanto as temperaturas atingem níveis extremos. Nesse ambiente, a água não se comporta como se comportaria em um motor convencional. Compreender o que realmente acontece requer seguir o percurso da água desde o exato momento em que ela entra no motor. Só assim é possível entender por que os motores modernos podem atravessar chuvas torrenciais sem se apagar. Mas antes de chegar à combustão e às altas temperaturas, há uma etapa crucial que ocorre logo na entrada do motor. O que realmente acontece com a água quando ela entra em um motor a reação? Quando o avião atravessa uma tempestade, o ar que entra no motor não chega sozinho. Junto com ele viajam milhares de gotas de água arrastadas pelo fluxo, que são aspiradas diretamente para o interior do motor, misturadas com o ar que alimenta a combustão. A partir desse momento começa um percurso complexo, porque as gotas não avançam intactas nem seguem uma trajetória simples. Dentro do motor, elas encontram um fluxo de ar que se acelera, muda de direção e atravessa uma série de compressores antes de chegar às zonas mais quentes do sistema. Esse fenômeno pode se intensificar em certos momentos do voo, especialmente durante uma decolagem sob chuva forte. Durante a decolagem, os motores operam perto de sua potência máxima, enquanto o avião acelera sobre uma pista coberta de água. As rodas do trem de pouso levantam respingos que, junto com a chuva que cai diretamente do céu, formam uma corrente de gotas que acaba entrando na admissão do motor. Também pode ocorrer quando o avião atravessa nuvens carregadas de umidade, onde em determinadas condições meteorológicas, especialmente em nuvens convectivas ou tempestades, a quantidade de água suspensa no ar pode ser muito alta. Embora a partir da cabine pareça simplesmente mais uma nuvem, o motor está absorvendo continuamente ar carregado de pequenas gotas que passam diretamente para o interior do sistema. Uma vez que essas gotas entram no motor, o fluxo de ar e água encontra seu primeiro grande obstáculo, o fan, o grande ventilador situado na entrada do turbofan. Esse ventilador gira a milhares de rotações por minuto e move uma massa de ar gigantesca. Quando as gotas de água impactam contra suas pás, o efeito é imediato e as gotas grandes se fragmentam em muitas gotas menores. Em vez de grandes gotas pesadas que poderiam se mover de forma irregular, a água fica dispersa em uma nuvem de partículas muito mais finas que são arrastadas com maior facilidade pelo fluxo de ar. A partir desse momento, o comportamento da água dentro do motor é dominado quase completamente pela dinâmica do ar que a transporta. E esse fluxo de ar é extremamente poderoso dentro do motor, onde se acelera, muda de direção e atravessa dutos cuidadosamente projetados para direcioná-lo ao núcleo do sistema. Nesse ambiente, as pequenas gotas de água ficam presas dentro da corrente principal. Algumas são empurradas para as paredes internas do motor por efeitos aerodinâmicos e acabam sendo desviadas para zonas onde não afetam o funcionamento do núcleo. Outras continuam avançando junto com o ar. Em motores turbofan modernos, grande parte do fluxo que atravessa o fan não entra no núcleo do motor, mas passa pelo duto de bypass que envolve o núcleo central. Esse fluxo secundário transporta consigo parte da água ingerida e a afasta das zonas mais críticas do motor,
Mas nem toda a água segue esse caminho, pois uma fração do fluxo se dirige para o interior do núcleo, em direção à zona onde se encontra a câmara de combustão. Assim, uma parte da água fragmentada continua sua viagem em direção ao núcleo do motor, onde o fluxo de ar se torna muito mais intenso e as condições mudam de forma radical. É nessa região que o comportamento da água dentro do motor começa a se tornar muito mais interessante do ponto de vista físico. Mas quando essas gotas penetram nessa zona do motor, onde o ar é comprimido com enorme intensidade, surge uma pergunta inevitável. O que realmente acontece dentro do motor? Quando a água consegue atravessar o fã e continuar seu percurso em direção ao núcleo do motor, ela entra em uma das regiões onde o fluxo de ar muda de forma radical. A partir desse ponto, o movimento do ar deixa de ser simplesmente uma corrente que atravessa o motor e começa a se transformar em um processo de compressão progressiva que modifica completamente o ambiente em que essas gotas se movem. Essa região corresponde ao compressor, formado por múltiplas etapas de pás rotativas e estáticas que trabalham em conjunto para aumentar a pressão do ar. Cada etapa acelera o fluxo e o direciona para a seguinte, aumentando gradualmente sua densidade e temperatura. Esse processo ocorre enquanto as pás giram a velocidades extremamente altas, criando um ambiente onde o ar muda constantemente de velocidade, direção e pressão. Quando as gotas de água chegam a esse sistema, elas já chegam fragmentadas pela passagem prévia através do fã. Mas dentro do compressor acontece algo ainda mais intenso. As gotas que impactam contra as pás giratórias se quebram em partículas ainda menores. A energia do impacto, combinada com a velocidade do fluxo de ar, produz uma atomização adicional que transforma muitas dessas gotas em uma fina nuvem de microgotas suspensas dentro do fluxo comprimido. Esse processo é importante porque muda completamente a forma como a água interage com o motor, já que, em vez de se comportar como gotas pesadas que poderiam interferir no fluxo, a água passa a fazer parte de uma mistura muito fina dentro do ar comprimido. Portanto, as partículas são tão pequenas que o fluxo aerodinâmico as transporta com relativa facilidade através das diferentes etapas do compressor. Ao mesmo tempo, o ambiente dentro do compressor também começa a mudar à medida que o ar avança por suas distintas etapas e sua pressão aumenta junto com sua temperatura. Embora nessa zona os níveis térmicos ainda estejam muito longe dos extremos que se alcançam na combustão, eles já são suficientes para que uma parte da água comece a evaporar gradualmente. Algumas microgotas se convertem em vapor mesmo antes de alcançar as etapas finais do compressor. Outra parte da água, no entanto, não continua diretamente no fluxo principal, porque dentro do compressor as forças aerodinâmicas empurram certas partículas para as paredes internas do motor. Ali podem aderir temporariamente às superfícies metálicas ou se deslocar para zonas onde o projeto do motor permite sua evacuação gradual, o que reduz a quantidade de água que continua avançando em direção às zonas mais críticas do sistema. No entanto, quando a quantidade de água ingerida é muito grande, podem aparecer certos efeitos secundários. A água pode modificar levemente a dinâmica do fluxo, alterar o ângulo com que o ar entra em algumas etapas do compressor ou gerar pequenas perdas de eficiência. Em casos extremos, se o fluxo se tornar demasiado irregular, o compressor poderia experimentar instabilidades temporárias. Mas na maioria dos cenários de chuva intensa, o projeto do compressor está preparado para lidar com essas condições, sem que o motor perca seu funcionamento normal. O ar continua sendo comprimido, as microgotas seguem seu percurso e o fluxo se dirige inevitavelmente para a etapa seguinte do motor. É precisamente ali que o comportamento da água se torna ainda mais interessante, porque depois de atravessar o compressor, o ar comprimido continua seu percurso em direção a uma das regiões mais exigentes de todo o sistema, acompanhado pelas diminutas partículas de água que ainda permanecem misturadas no fluxo. Nesse ponto, surge uma pergunta inevitável. Se parte desse líquido consegue avançar junto com o ar comprimido, o que acontece quando ele chega a uma zona do motor onde as condições mudam de forma tão radical? Quando o ar comprimido abandona o compressor, entra em uma das zonas mais intensas de todo o motor, a câmara de combustão. Aqui o ar se mistura com combustível atomizado
e a mistura se inflama de forma contínua, gerando uma corrente de gases extremamente quentes que posteriormente impulsionará a turbina. Nessa região do motor, as temperaturas podem facilmente superar os 1000 graus, criando um ambiente energético muito diferente daquele que a água experimentou até esse momento. Quando as microgotas de água que atravessaram o compressor entram nesse ambiente, a primeira coisa que acontece é uma mudança física quase imediata, porque a temperatura é tão elevada que muitas dessas diminutas gotas evaporam praticamente no mesmo instante. A água passa do estado líquido para o estado de vapor em frações de segundo e se integra ao fluxo de gases quentes que circula pela câmara de combustão. Esse comportamento é importante porque desmonta uma ideia muito comum segundo a qual a água que entra no motor simplesmente apaga a combustão. Na realidade, o ambiente térmico dentro da câmara é tão energético que pequenas quantidades de água não conseguem absorver calor suficiente para interromper a reação. Em vez de apagar a chama, a água se transforma rapidamente em vapor e continua se deslocando com o fluxo de gases. Isso não significa, no entanto, que a água não tenha nenhum efeito dentro da câmara de combustão, porque quando evapora, ela absorve energia do ambiente e pode produzir um leve resfriamento na mistura de ar e combustível. Além disso, o vapor gerado pode diluir momentaneamente os gases quentes dentro da câmara. Em determinadas condições, isso pode reduzir ligeiramente a temperatura local ou modificar a dinâmica do fluxo. No entanto, o processo de combustão dentro de um motor a reação não é uma chama simples que possa ser apagada facilmente. Ele é cuidadosamente estabilizado pela geometria da câmara de combustão e pelo projeto dos injetores de combustível. O ar comprimido entra com grande velocidade, mistura-se de forma turbulenta com o combustível e cria zonas onde a chama permanece ancorada de forma estável. Esse projeto permite que a combustão continue, mesmo quando o fluxo de ar ou a temperatura experimentam pequenas variações. Por essa razão, em condições normais de chuva intensa ou nuvens carregadas de umidade, a presença de água dentro da combustão quase não altera o funcionamento do motor. O fluxo de ar continua sendo dominante, o combustível segue sendo injetado de maneira constante e a reação química se mantém estável. No entanto, existe um limite físico quando a quantidade de água ingerida é muito grande e chega à câmara de combustão em um período muito curto de tempo. Nesse caso, o efeito de resfriamento pode tornar-se mais significativo. Nessas circunstâncias extremas, o vapor gerado pode diluir excessivamente a mistura ou reduzir a temperatura o suficiente para desestabilizar a chama. Quando isso ocorre, pode produzir-se o que se conhece como flame out, a extinção da combustão dentro do motor. Nesse momento, o fluxo de ar continua atravessando o motor, mas já não há combustão que produza os gases quentes necessários para manter a potência. Embora esse fenômeno seja raro em condições normais de operação, ele representa um dos cenários que os engenheiros devem considerar ao projetar motores capazes de suportar ingestão de água. A chave está no fato de que a maioria das situações de chuva ou umidade não gera quantidades de água suficientes para provocar esse efeito. Os motores modernos estão preparados para lidar com perturbações no fluxo, variações de temperatura e pequenas quantidades de água sem que a combustão se torne instável. De fato, o comportamento que vimos até agora não é uma coincidência. Não é simplesmente que os motores tolerem a água por acaso. Todo o sistema é projetado desde o início, levando em conta que o motor operará sob chuva, atravessará nuvens carregadas de umidade e, em determinadas ocasiões, ingerirá quantidades importantes de água. Mas tudo isso não fica apenas na teoria ou nos cálculos de engenharia. Antes que um motor possa entrar em serviço, ele deve demonstrar em testes reais que é capaz de suportar essas situações extremas. Esses testes fazem parte do processo de certificação que todo motor aeronáutico deve superar, no qual os fabricantes são obrigados a demonstrar que o motor pode continuar funcionando mesmo quando exposto a condições meteorológicas extremamente severas. Não basta afirmar que o projeto permite isso, porque o comportamento do motor deve ser observado e medido diretamente em bancos de ensaio. Nessas instalações, o motor é montado em uma estrutura de testes onde pode funcionar em diferentes níveis de potência, enquanto os engenheiros monitoram cada um de seus parâmetros.
Uma vez estabilizado o motor, são introduzidos sistemas capazes de injetar grandes quantidades de água diretamente na entrada do motor. O objetivo é simular condições de chuva intensa ou de nuvens carregadas de umidade, reproduzindo cenários que o motor poderia encontrar durante sua vida operacional. Durante esses testes, a água é introduzida de forma controlada no fluxo de admissão enquanto o motor continua funcionando. Em muitos casos, o motor opera em potências elevadas, próximas às utilizadas durante a decolagem, o que permite observar como o sistema responde quando o fluxo de ar é máximo, e o efeito da água poderia ser mais significativo. Nessas condições, as quantidades de água utilizadas costumam ser muito superiores às que o motor encontraria normalmente em voo, uma aproximação deliberadamente conservadora que permite garantir que o motor possui uma ampla margem de tolerância diante de condições meteorológicas adversas. Em outras palavras, o motor deve demonstrar que pode continuar funcionando mesmo quando a ingestão supera amplamente o que seria habitual durante uma tempestade. Durante esses testes, enquanto a água entra no motor, os engenheiros observam cuidadosamente o comportamento de diferentes parâmetros, entre eles a estabilidade da combustão dentro da câmara, analisando se a chama permanece estável ou se surgem flutuações que possam afetar o funcionamento do motor. Também se monitora o comportamento do compressor, porque perturbações no fluxo poderiam provocar instabilidades aerodinâmicas. Além desses parâmetros, os engenheiros prestam especial atenção ao comportamento vibratório do motor, já que, quando a água impacta contra os componentes internos, especialmente contra as pás do fã ou do compressor, podem ocorrer mudanças na dinâmica do sistema. Sensores instalados no motor permitem detectar qualquer aumento anormal nas vibrações que possa indicar um problema estrutural ou aerodinâmico, ao mesmo tempo em que se controlam continuamente as temperaturas internas, as pressões do sistema e a velocidade de rotação dos diferentes eixos do motor. Mesmo no caso extremo de a combustão chegar a se extinguir durante um teste, o motor deve demonstrar que é capaz de se recuperar. Por isso também se avalia a capacidade de reacendimento do motor em condições controladas, verificando que o sistema pode voltar a estabilizar a combustão após uma perturbação significativa. Somente depois de superar com sucesso todos esses testes, um motor pode avançar no processo de certificação e ser aprovado para uso na aviação. Esse processo garante que a ingestão de água não é uma situação inesperada para o motor, mas sim um cenário cuidadosamente estudado, testado e validado antes de o motor entrar em serviço. No final, a razão pela qual um motor de avião pode continuar funcionando sob chuva intensa não é um mistério nem uma casualidade. É o resultado de uma combinação de engenharia avançada, projeto cuidadoso e testes rigorosos que garantem que o motor possa operar de forma segura mesmo quando enfrenta condições ambientais extremas. Se voltarmos agora ao ponto de partida deste vídeo, lembraremos que tudo começou com uma ideia que parece completamente lógica. Se um motor precisa de combustão para funcionar, então a água deveria apagá-lo com facilidade. No entanto, ao seguir passo a passo o que acontece dentro de um motor a reação, a realidade se mostra muito mais interessante do que essa intuição inicial. Ao observar novamente esse processo completo, vemos que a água entra no motor junto com o ar que ele aspira constantemente, e ao atravessar o fã, as gotas se fragmentam e se dispersam dentro do fluxo. Em seguida, passam pelo compressor, onde muitas se atomizam ainda mais, algumas se desviam para as paredes internas e outras começam a evaporar à medida que a pressão e a temperatura aumentam. Uma pequena fração continua avançando até a câmara de combustão, onde o ambiente térmico é tão extremo que grande parte dessa água se converte rapidamente em vapor. Nesse ponto, o motor continua funcionando porque a combustão é projetada para permanecer estável mesmo diante de perturbações momentâneas. O fluxo de ar, a geometria da câmara de combustão, a injeção de combustível e os sistemas de controle trabalham juntos para que pequenas quantidades de água não apaguem a chama. Além disso, o próprio projeto do motor ajuda a gerenciar a água dentro do sistema, desviando parte do fluxo e mantendo a estabilidade do conjunto. Tudo isso, além disso, é verificado em testes rigorosos antes que o motor entre em serviço.
Os motores devem demonstrar que podem continuar funcionando mesmo quando enfrentam quantidades de água muito maiores do que aquelas que encontrariam normalmente durante o voo. Por isso, quando um avião decola sob uma chuva intensa ou atravessa uma nuvem carregada de umidade, seus motores não estão improvisando. Eles estão funcionando exatamente como foram projetados, testados e certificados para fazê-lo. Se você se interessa em descobrir como essas máquinas realmente funcionam e entender o que acontece dentro delas quando enfrentam situações que parecem impossíveis, inscrever-se é a melhor forma de não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando esses fenômenos com a mesma profundidade. E se este vídeo lhe pareceu interessante, deixar um like ajuda o algoritmo a recomendá-lo para mais pessoas e a fazer com que esse tipo de conteúdo possa continuar crescendo. Porque no final, por trás de cada voo, existe uma enorme quantidade de engenharia, física e conhecimento trabalhando em silêncio. Máquinas extraordinárias que, sem que quase ninguém perceba, movem o mundo todos os dias.